Isto é de loucos, meus caros. Isto é de gente completamente louca e não tenho dúvidas nenhumas que quem gera a saúde deste país está tão intelectualmente são como o maior alienado do Hospital Júlio de Matos. Meus caros, vivam, bom dia. Vamos hoje falar de saúde e para isso vou recorrer ao jornal da televisão doente, da SIC, que, embora seja capitaneada pelo irmão do António Costa, não consegue ocultar o que salta à vista de todos nós, que a doença está a proliferar, que o Serviço Nacional de Saúde, pelo seu turno, está a morrer, está completamente moribundo e, meus caros, deixem-me dizer-vos que já não é a primeira vez que o digo, que com este ritmo, até ao final do ano, nós vamos ter um governo demissionário, porque o governo está a ser morto, liquidado, está a ser deixado ao seu completo abandono pelo próprio Serviço Nacional de Saúde. Isto é realmente um requinte de malvadez, mas é o que está a acontecer. Vamos então ver o que é que nos diz o canal de televisão do irmão de António Costa sobre a saúde, meus caros. Muito boa tarde, está com o Jornal das Duas da SIC Notícias. Esta primeira semana de outubro fica marcada pelos constrangimentos em várias urgências de norte a sul do país. A Ordem dos Médicos avisa que o Serviço Nacional de Saúde está à beira da catástrofe e que há doentes que podem ficar em risco. Não sei se perceberam, há doentes que podem ficar em risco, quer dizer, há portugueses que podem estar a um passo de irem desta para melhor. E quando começar num lado, vai terminar no outro. Devo dizer-vos que esta peça já é de ontem, eu preparei ontem, não tive tempo para a pôr no ar. Hoje o cenário é bem pior. Ontem eram 11 hospitais que estavam praticamente de tanga e hoje já são mais de 20. Mas vamos continuar. Os Cortes explica que há várias equipas médicas a trabalhar abaixo do limiar de segurança mínimo. Abaixo do limiar de segurança mínimo. Sabe o que é que isto quer dizer? Risco de vida para os doentes. Em Aveiro, os médicos de cirurgia geral denunciam que a escala não tem o número mínimo de especialistas. As urgências de obstetrícia e ginecologia fecharam a noite passada. São, aliás, várias as urgências a fechar por causa da recusa dos médicos em fazer horas extraordinárias. É o caso dos hospitais da Guarda, Chaves, Barcelos, Tomar, Santarém e Caldas da Rainha. Pois, mas se ontem eram 6, hoje já são mais de 20, meus caros. Vejam o que a Ordem dos Médicos diz. A população portuguesa está em risco. Vai parar ao hospital e não há quem a trate. Estamos a falar das coisas mais sérias do mundo porque estamos a falar da vida humana, que é o primeiro bem que há, não é? Eu pensei que há muito globalista, muito escardoido, que pensa que não, a vida humana é um bem transacionável, mas é mentira, isto está na Constituição e mesmo que não estivesse, é uma questão de bom senso. A vida humana é o último bem que nos resta, não é verdade? Pois neste momento, com os hospitais de norte a sul do país completamente abandalhados, sem médicos, que já ultrapassaram as 150 horas extraordinárias que a lei permite, não sei como é que um governo como este pretende furar a lei, que é obrigar os médicos a fazerem mais horas extraordinárias do que aquelas que a lei permite, e reparem que a lei só permite que cada médico faça no máximo 150 horas, elas já estão feitas praticamente para todos os médicos em setembro, ainda falta outubro, novembro e dezembro, uma época infelizmente alta nas urgências dos hospitais, que é a época geral, normal, das gripes, não é? Já nem falo do Covid, das gripes normais. Ora bem, vamos ter um fluxo, coisa inacreditável, que cada ano ultrapassa o ano anterior, só que a diferença este ano é que nós podemos ter um fluxo superior, não temos médicos, esse é que é o problema. Cirurgia de urgência de Penafiel fechou ontem, ao final do dia. Os utentes estão a ser encaminhados para o Porto. São perto de 100 os profissionais que se recusam a fazer mais horas extraordinárias. São cerca de 100 naquele hospital. Em todo o país são milhares de médicos que se recusam a fazer horas extraordinárias, o que quer dizer que não vão trabalhar mais. O que quer dizer que nós não vamos ter médicos para nos salvarem a vida. É só isto. É isto e nada mais.
Deviam ser 4 médicos a assegurar a cirurgia e estão apenas 2. Estão apenas 2 e com muita sorte, porque no Hospital da Guarda já me garantiram a mim, alguns enfermeiros, que houve horas e horas durante vários dias em que só lá esteve um médico, um. A decisão foi tomada ontem à noite. Fecha a cirurgia de urgência no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. É o que eles sabem fazer, é fechar as cirurgias. O que faz o CEO do SNS? Fecha hospitais. Olha, em vez de irem para aqui, vão para ali. Em vez de irem para além, vão para o outro lado. Ou seja, as parturientes, as grávidas hoje que estejam em Braga não têm urgências, não têm consultas. Vão para onde? Olha, vão para onde quiserem, vão para Faro, sempre vão à praia, não é? De Braga para Faro. Porque é que não dirá? É uma boa viagem, uma viagem bonita, então é um bom passeio. Temos um número menor do que aquele que era suposto ter para cumprir os rácios das equipas tipo de cirurgia e, portanto, desse ponto de vista, não havendo condições para atender todos os doentes, a decisão que foi tomada foi pedir ao CODU para a transferência dos doentes que viessem e, portanto, a urgência externa, neste momento, não tem condições de ser assegurada pelo nosso pessoal. Ou seja, os doentes que vierem para este hospital vão para outro. E se o outro fizer a mesma coisa, porque é uma questão de dias, se calhar até de horas, vão para um terceiro. Mas o terceiro fará o mesmo e assim sucessivamente. Ou seja, em menos de uma semana nós teremos os hospitais todos fechados. Todos. Como diz o Papa Francisco, todos fechados. Aquilo que nos preocupa é que, em breve, os hospitais para onde drenamos os doentes a partir dos hospitais que não são centrais, deixam de ter capacidade de resposta para os doentes deles e para os doentes que lhes vão chegar. Portanto, nós queremos saber como é que vamos atuar perante esta catástrofe. Esta catástrofe, com todas as letras. Catástrofe. E o Governo só agora é que está a perceber que vai morrer, vai cair por causa disto. Só agora. E eu acho que mesmo assim ainda há alguns ministros distraídos, tipo um Galamboso qualquer, ou um Medina sem R, ainda não perceberam. Mas olhem, quero-vos dar essa notícia. É que nenhum de vocês vai resistir a isto. Eu bem sei que é só um ministério, que é o da saúde, mas é o mais importante de todos. Se as pessoas vão para o hospital e as deixam lá morrer umas atrás das outras, meus caros, para além de ser um genocídio completo, um genocídio do SNS, para além disso, que vai bradar aos céus por toda essa Europa, as pessoas, os portugueses, vão exigir que esse morticínio termine. E vamos ver quando é que vai terminar. Os utentes que exigem cirurgia estão a ser reencaminhados para o Hospital de São João no Porto. Uma situação que, por agora, não tem data para terminar. O que lhes pedi foi, pensem sempre que nós temos 500 mil pessoas para tratar e, portanto, façam aquilo que for possível fazer no sentido de acautelar que as pessoas tenham o melhor atendimento possível. As situações urgentes e emergentes vão continuar a ser tratadas com muito sacrifício por parte dos médicos que estão no terreno, porque os médicos continuam a trabalhar e continuam a cumprir aquilo a que são obrigados e até muito mais do que isso. O problema é que não há médicos suficientes e quando os que estão a trabalhar perceberem que em vez de trabalharem já muito mais do que deviam, porque já ultrapassaram as horas extraordinárias, mesmo assim olham cá para fora, olham para o hall de entrada, olham para as urgências, para a sala que recebe os doentes e as virem completamente lotadas a abarrotar, esses mesmos médicos logo a seguir vão pedir escusa e vão eles meter atestado médico, porque é impossível tratar milhares e milhares e milhares de pessoas quando já mais de metade dos médicos dizem que não vão fazer mais nada porque já ultrapassaram as horas extraordinárias e, portanto, os poucos que ainda não as tiverem ultrapassado é uma questão de 2, 3 dias e as ultrapassam. E depois, quem é que nos vê? E mais, qual é a segurança que nós temos ao sermos vistos por um médico que está a trabalhar há 36 horas seguidas? Quem é que pode aguentar trabalhar 24 horas seguidas, 36 horas seguidas? Este governo é mesmo genocida. Cerca de 100 profissionais neste hospital entregaram minutas de recusa em que declaram que não trabalham mais em horas extraordinárias. Trabalham mais em horas extraordinárias, claro. Então, como é que podem trabalhar mais do que a própria lei determina, quando a própria lei estabelece um teto máximo de 150 horas extraordinárias por ano e essas já foram ultrapassadas pela esmagadora maioria dos médicos, para não dizer por quase todos? Em média, a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa recebe entre 400 e 500 utentes e destes, 80 são encaminhados para o serviço de cirurgia.
A administração do Hospital de São João está preocupada com a indisponibilidade de dezenas de médicos para fazerem mais do que as 150 horas suplementares obrigatórias, o que dificulta o preenchimento das escalas. Dificulta não, impossibilita, menina. Impossibilita. Mais de metade dos médicos não vão trabalhar. Mais de metade. Meus caros, eu acho que ainda não perceberam isto. Isto é um terror, como dizia a outra médica. Isto é uma catástrofe. Que nós estamos a olhar para um comboio que está a vir a alta velocidade contra nós. Nós não podemos ficar na linha, nós temos que saltar fora. Parece que Costa ainda não deu conta disto. Não têm sido noites fáceis para elaborar as escalas. Temos feito um grande esforço junto dos diretores de serviço e com as estruturas de gestão intermédia para tentarmos, tendo em conta esta dificuldade e estes constrangimentos, dar a melhor resposta possível. Neste momento posso garantir que não está em causa o tratamento nem a assistência imediata ao doente agudo, o que não quer dizer que não estejamos preocupados e que não reconheçamos a dimensão do problema com toda a humildade. Mas estás a mentir, porque quando dizes que neste momento não está em perigo o atendimento a doentes urgentes, isso é completamente falso. Está completamente em perigo, está completamente comprometido e ninguém pode garantir sequer se uma pessoa doente que se desloca a um hospital possa ser lá vista. Ninguém garante isso, que a pessoa é lá vista, porque neste momento, e já depois desta reportagem ser feita, cerca de 24 horas, já temos talvez o triplo dos hospitais parados, que não recebem nem urgências e muitos deles também não recebem os serviços de obstetrícia. Portanto, as grávidas e as parturientes não têm neste preciso momento para onde ir. Dezenas de profissionais, não são casos isolados e, obviamente, que não tem uma expressão uniforme em todas as especialidades. Há especialidades mais afetadas do que outras, nomeadamente a cirurgia geral. E em Aveiro, os médicos, precisamente de cirurgia geral, acusam a administração de os forçar a cumprir uma escala que não tem o número mínimo de especialistas. Profissionais e sindicatos falam em falta de segurança para as equipas e para os doentes. Durante a noite passada, o serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia já esteve encerrado. Já esteve encerrado ginecologia e obstetrícia em Aveiro e é uns hospitais atrás de outros, a seguir a outros, em fila para fecharem. Meus caros, até ao final desta semana, agora vai-se meter o feriado prolongado, o feriado de quinta-feira, que é amanhã, depois é sexta-feira, vai haver muita gente a fazer ponte. Eu posso, talvez, prognosticar que até domingo à noite, ou melhor, até segunda-feira de manhã, nós vamos ter a maioria do serviço dos hospitais fechado. Ouça o que eu vos digo, até segunda-feira às 9 da manhã, nós vamos ter a maioria das valências nos hospitais portugueses fechadas, ou seja, Portugal e os portugueses estão entregues à sua sorte desde hoje até segunda-feira de manhã. A urgência de obstetrícia do Hospital de Aveiro reabriu às 8h30 da manhã, depois de 12 horas de encerramento. Parece que entrou alguém, uma senhora em trabalho de parto. Pedi ao colega da obstetrícia que descesse para fazer o parto e houve aqui alguma confusão porque provavelmente queriam que fosse o cirurgião a fazer o parto. Depois as coisas resolveram-se. Não é só na obstetrícia. As escusas de médicos às horas extra, também no Centro Hospitalar do Baixo Vogo em Aveiro, afetam todas as especialidades do serviço de urgência. Na cirurgia geral, por exemplo, de 25 médicos, 3 estão de baixa e poucos dos restantes estão disponíveis para fazer urgência. Como veem, poucos médicos estão disponíveis para fazer urgência, alguns metem já atestado médico eles próprios, outros metem férias que têm já para gozar há anos, ou seja, não temos médicos em Portugal. Isto é do mais sério que há, eu não me canso de o repetir. Nós não temos médicos neste momento em Portugal, nem para 1/5 da população que nós temos. Nós não temos médicos para 2 milhões e nós somos mais do que 10. Se caímos doentes, diz que está aí tudo cheio de Covid, outra vez, não faço ideia. Se nós caímos doentes, meus caros, nós vamos nos ver aflitos para conseguir sobreviver num hospital sem médicos nenhuns. Desses 25, que já não são 25, 10 têm dispensa total da urgência. 5 têm dispensa de noites. Portanto, na realidade, nós temos apenas 7 médicos que fazem dia e noite. E desses, quantos pediram escusa? À exceção do diretor do serviço da urgência e da sua assessora, todos. Todos, tirando
o diretor e a assessora, todos os médicos pediram escusa. Meus caros, vocês viram isto? Mas vocês estão a ver o mesmo que eu estou a ver? Todos os médicos daquele hospital pediram escusa. Ou seja, nós estamos a contar com quem? Com quem é que este país está a contar neste preciso momento, o dia 4 de outubro, dia 3 de outubro, véspera do feriado, 5 de outubro, com quem é que nós estamos a contar se os médicos todos, exceto o administrador e a assessora, pedem escusa para fazer mais horas extraordinárias, porque já chegaram ao fim das horas extraordinárias. Mas, caros, isto é a situação mais grave que Portugal tem em termos de doença desde que eu me lembro. Desde que eu me lembro. Foi 95% dos colegas da cirurgia geral e 95% dos colegas da obstetrícia e ginecologia, o que implica de facto que as equipas, para se manterem, implica encerrarem alguns dias. 95% dos médicos pediram escusa, meus caros. 95%. São todos menos os administradores. Praticamente é assim. Os médicos dizem que foram forçados a fazer escalas com apenas 2 elementos, número inferior ao mínimo exigido pela Ordem dos Médicos. Na cirurgia geral, isso foi ultrapassado de forma unilateral pela direção clínica, que, sem dialogar e sem ouvir a proposta das equipas médicas da cirurgia geral, decidiu colocar apenas 2 cirurgiões na urgência contra as recomendações daquilo que é a Ordem dos Médicos. Em 5 dias, só 2 é que estão cobertos na sua plenitude durante o dia. À noite nunca estão todos, porque nós... Quando diz cobertos é com um mínimo, 2 especialistas e um interno? Foi. Neste momento, este Conselho de Administração o que está a fazer é não ouvir as equipas médicas, não dialogar e pôr os colegas de médicos a trabalhar sem segurança, com risco para os utentes. Meus caros, vou ficar por aqui para que vocês possam, enfim, pensar um pouco sobre isto que se está a passar. Realmente esta peça é muito mais comprida, tem mais do dobro ainda, mas eu já vou com 17 minutos, vou partir isto em algumas outras peças, porque é impossível ver-se isto até ao fim, mas vejam que todos os médicos dizem que 95% pedem escusa, não vão fazer mais horas extraordinárias, e este governo sem horas extraordinárias não vai a lado nenhum, não há médicos para tratar dos doentes, e pior... A notícia de hoje, recordo que isto foi feito ontem, a notícia de hoje é que Costa está a negociar com os médicos para lhes baixar a carga horária. Ou seja, das 40 horas que eles têm hoje, reparem que os enfermeiros têm 35, baixaram aqui há uns anos, mas os médicos continuaram com 40. Então vai baixar a carga horária dos médicos para 35. Vejam, é o maior suicídio que há, pois se mesmo com 40 horas nós não temos médicos, já todos fizeram as horas extraordinárias máximas que a lei prevê e permite, como é que baixando para 35 os médicos podem continuar a trabalhar? Não podem. Ou seja, se já tinham 150 horas extraordinárias, daqui para a frente iriam ter 300 ou 450 ou 600. Isto é de loucos, meus caros. Isto é de gente completamente louca e não tenho dúvidas nenhumas que quem gera a saúde deste país está tão intelectualmente são como o maior alienado do Hospital Júlio de Matos. Um abraço e até já.